Olá, meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Tenho certeza disso. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos com o Espiritismo no Brasil, citando alguns dos vultos aqui do Espiritismo no Brasil. Tem inúmeros, né? Nós vamos citar alguns. Deixo para vocês a curiosidade aí de buscar outros. Talvez nas próximas oportunidades nós iremos citar alguns outros vultos aqui do Brasil para vocês terem mais conhecimento, tá bom? Tanto vultos femininos como masculinos, porque nós estamos aí com muitas pessoas que participaram aí do movimento espírita. Nós vamos recordar a aula anterior, né? Nós vamos ver que Kardec, Swedenborg, Davis, todos foram os precursores lá de Allan Kardec, eram até para ter recebido a doutrina espírita, mas falharam nessa missão por algumas razões. Nós temos aí as irmãs Fox, que a gente não pode esquecer das batidas, e ela conversando lá com o caixeiro viajante, que foi assassinado e colocado ali embaixo do porão. Não descobriram no momento, mas descobriram mais tarde que ele estava não no solo, mas na parede, né? Nós vemos também as mesas girantes, que foram aquelas que chamaram a atenção ali na época na França, foi uma coqueluche, né? Coqueluche é um negócio assim que pegou na moda. E o pessoal brincava muito com as mesas girantes, levantando, tal, era um negócio assim que eles usavam. E Kardec foi chamado a estudar essas mesas girantes. Ali começa os seus estudos, tá bom? Então nós vamos entrar agora no Espiritismo no Brasil. Em 1865, instalado o Grupo Familiar do Espiritismo, em Salvador, na Bahia. Foi o primeiro centro espírita aqui no Brasil, tá? Em Salvador, na Bahia. Em 1881, o primeiro Congresso Espírita do Brasil. Vocês sabem que nós temos vários congressos que acontecem aqui no Brasil. Fiquem ligados por aí, porque tem congresso brasileiro, congresso de Brasília, congresso lá no Amapá, tem congresso de Minas Gerais, tem congresso Espírito Santo, Rio de Janeiro, tem vários congressos, né? E fiquem atentos. Mas o primeiro congresso aconteceu nessa data que eu informei para vocês. Nós vamos ver que Adolfo Bezerra de Menezes, de 1831 a 1900, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Ele nasceu no Ceará com a missão de unificação do Espiritismo. Ele foi o primeiro presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira, por 2 gestões, 1889, 1895 a 1900. Em 1876, o movimento espírita entrou numa fase de muita dissidência, pois cada dirigente queria dar ênfase a um único aspecto da doutrina, ou evangelho ou ciência. Porque vocês lembram que os aspectos da doutrina é ciência, filosofia e religião. Então teve uma discussão ali. Como consequência, a separação e a desunião e a luta que aconteceu entre os adeptos do Espiritismo. Foi justamente nesse estado de coisas que surgiu o grande Bezerra de Menezes, a fim de equilibrar o movimento espírita, tornando forte, coeso, seguro, no sentido de criar condições para que o Brasil pudesse cumprir a missão de fornecedora do Evangelho no mundo. Lembre que nós somos a pátria do Evangelho, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, livro de Chico Xavier. Recomendo também a leitura. Nós somos a pátria do Evangelho. Então, Bezerra de Menezes, nós vamos estudá-lo mais para frente. Eu vou fazer isso, a gente vai falar sobre algumas biografias de alguns espíritas. Ele foi político, mas político sério, né? Um excelente político. Militar, político, ele era médico, né? Tem o filme dele que eu vou recomendar vocês assistirem, Bezerra de Menezes, o filme de Dr. Bezerra de Menezes, né? Nós vamos depois a Carver Schutel, de 1868 a 1938, é chamado o bandeirante do Espiritismo.
homem de fibra, de coragem, amplo divulgador da doutrina e da missão kardecista aqui de Kardec, missão de Kardec. Fundou o jornal O Clarim, em Matão, um jornal, O Clarim, lá em Matão. Inspirado na figura de Paulo de Tarso, empreendeu uma luta contra dogmas da igreja. Olha que bacana que foi o Karma Chuta. Temos Eurípides Barçanufo, de 1880 a 1918. Primeiro contato com a doutrina dele foi em 1903. Isso transformou a vida dele. Fundou o Grupo Espírita Esperança e Caridade e reuniões mediúnicas e doutrinárias aos auxílios às pessoas necessitadas. Ele foi médium, foi vidente, tem várias histórias de Eurípides Barçanufo, gente, tem histórias muito legais dele, com a mediunidade, muito legais mesmo, né? Ele era vidente, audiente, receitista, psicofônico, psicógrafo, tinha desdobramento, bicorporiedade. Como médium receitista, psicografava receitas de Bezerra de Menezes. Em 1907, criou o primeiro educandário brasileiro com orientação espírita, o Colégio Allan Kardec, onde os alunos recebiam aulas de evangelho e ainda instituiu o curso de astronomia. Foi um grande espírita, Eurípides Barçanufo, e tem histórias aí muito legais. Eu vou fazer uma aula sobre ele para a gente estudar um pouquinho Eurípides Barçanufo lá na frente, tá bom? E Chico Xavier, de 1910 a 2002, né? Chico Xavier, mais eminente divulgador da doutrina espírita, foi o maior divulgador da doutrina aqui que a gente pode entender, né? Minha opinião particular é Chico Xavier, né? Foi um grande consolador. Lembra do filme? Eu acho que eu já falei em alguma aula passada, As Mães de Chico Xavier. Imperdível esse filme, né? Consolava as pessoas, um trabalho incansável. Chico Xavier ficava horas atendendo as pessoas desesperadas com perdas de filhos, principalmente as mães, né? É um maravilhoso Chico Xavier, é amor puro, né? Tem mais ou menos 400 livros psicografados, muitos dos quais hoje traduzidos e editados em várias línguas, né? Mais de 400 livros psicografados. E o espírito de Emmanuel foi seu guia protetor e editou muitos dos seus livros. Então, Emmanuel, eu tenho um livro aqui, ó, que é uma coleção, é um livro aqui que eu tenho, é o Evangelho de Emmanuel. Tá ao contrário aí, né? Mas é o Evangelho de Emmanuel, né? Temos aqui o Evangelho, são os comentários. Esse livro, ele é interessantíssimo, porque ele pegou todos os comentários, né? O que foi psicografado por Chico em vários livros e reuniu conforme a passagem evangélica dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, e é também do Apocalipse. Esse particularmente que eu tenho aqui é o de Mateus, tá? Então tem todas as psicografias que foram feitas em relação a esses versículos evangélicos. Emmanuel é imperdível, a gente tem que ler, porque são muitas reflexões, a gente para refletir muito. Emmanuel é maravilhoso, né? No filme Chico Xavier, Emmanuel tá ali do lado do Chico. Assistiram esse filme, Chico Xavier? É muito legal também, né? Nós temos Divaldo Pereira Franco, 1927, Divaldo nasceu, está conosco aqui, fazendo até lives aí, tá atualmente, né? Na Casa do Caminho. Ele é magnífico, um excelente orador aqui da doutrina e divulgador da doutrina, reconhecido também como um dos maiores médiuns e oradores espíritas da atualidade. Palestras ele fez no mundo todo, levou o espiritismo para o mundo todo. Fundou juntamente com o fiel amigo Nilson Souza Pereira o Centro Espírita Caminho de Redenção, Mansão do Caminho, que atende inúmeras pessoas. Atende a toda a comunidade do bairro Pau de Lima, em Salvador.
beneficiando milhares e milhares de doentes e necessitados. É um trabalho maravilhoso, Divaldo. Eu sou fã de Divaldo, né? É maravilhoso, Divaldo Franco, fazendo até hoje, né, suas palestras, ajudando aí tantas pessoas. Então, gente, vamos ficar por aqui. Tem muitas muitas pessoas que a gente poderia estar falando aqui. Eu vou mais para frente fazer alguma apresentação, biografia de alguns espíritas, né? Vou selecionar alguns para a gente estudar um pouquinho a vida, que a vida é maravilhosa desses espíritas aí de dedicação para o movimento espírita. Bons estudos para vocês, fiquem com Deus e Jesus sempre nos nossos corações. Graças a Deus, meus irmãos.